O pilhado acabou de trazer a informação. O Zenit tem interesse na contratação do atacante Pedro. Agora, depois das falas do Felipe Luiz, deixa cada vez mais claro que o Pedro não está focado no projeto do Flamengo. E o próprio Felipe Luiz deixou claro, olha, eu não mudo o esquema de jogo por causa de um só jogador. E ele deu os números, falou, olha, os caras usam coletes, dá pra saber quem é que quer treinar e quem é que não quer treinar. E foi um esculacho do Felipe Luiz pra cima do Pedro e infelizmente para o torcedor flamenguista, todos os argumentos colocados pelo Felipe Luiz têm provas. Os caras são monitorados em todos os treinamentos. E o Pedro, meu amigo, vai ter que querer muito para dar a volta por cima após as falas do Felipe Luiz. E com o interesse do Zenit da Rússia, talvez a passagem do ídolo flamenguista esteja encerrando. Não só o Gerson, mas agora o Pedro no radar do futebol europeu. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o que tem pegado nos bastidores, o que a galera tem falado sobre a possibilidade de saída do atacante do Flamengo. Só que antes eu peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira o que está pegando nos bastidores sobre a possibilidade de saída do Pedro. Zenit da Rússia, que acabou de levar o Gerson, tem interesse no Pedro. Antes que alguém copie essa informação, né, e publique como se fosse exclusiva, como já aconteceu aí anteontem, o Zenit tem interesse no Pedro. Foi uma apuração que eu fiz em conjunto com o Júlio Miguel Neto e ela acontece desde o dia 5 de julho. O Zenit teria um interesse inicial em pagar 15 milhões de euros pelo Pedro. Depois dessa situação da coletiva do Felipe Luiz, o staff do Pedro vai levar em consideração qualquer proposta e vai levar ao Flamengo. Agora, cabe ao Flamengo aceitar ou não. Eu não acredito que o Flamengo, depois dessa situação, vá aceitar negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Talvez por 20, por 25 milhões de euros. A situação é, o staff do Pedro, depois de ontem, tá louco para tirar o Pedro do Flamengo. Parece que não tem mais clima do Pedro dentro do clube. E o Zenit, antes que alguém copie essa informação, tô dando aqui em primeira mão, em conjunto com o Júlio Miguel Neto, tem interesse no Pedro. E dinheiro para tirar eles têm, como tiraram o Gerson. Então, mais uma informação exclusiva aqui sobre essa situação do Pedro. Eu vou continuar incomodando os coleguinhas da imprensa, porque eu vou trabalhar muito. Depois que eles copiaram minha informação que o Pedro tinha se envolvido em polêmica no treino, tinha deixado o treino na maior cara de pau, agora é que eu vou trabalhar ainda com mais vontade. Vamos ver se vão copiar mais uma informação, se dessa vez vão dar crédito ou não, porque eu duvido que me deem crédito, mas tá aí mais uma informação exclusiva sobre a situação do Pedro. Zenit já é um clube interessado no atacante. Falar pra vocês aqui rapidinho. Felipe Luiz tá dando coletiva. Venceu o São Paulo hoje, mas a coletiva tá em cima da ausência do Pedro dos convocados pro jogo. E poucas vezes numa situação como essa eu vi um treinador sendo sincero, falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade. Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo, ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples.
mas alguma coisa tá acontecendo para ele tá tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, claro nas palavras, claro nas declarações, falando o que realmente está acontecendo. E, obviamente, ficou nítido que o problema é o Pedro, né? Ele falou, cara, se o Pedro não quiser me cumprimentar, se o Pedro não quiser falar comigo, quiser me abraçar, tá tudo bem, irmão. Eu quero ele dentro de campo, fazendo gols e ajudando a gente a ganhar, porque eu quero ganhar, segundo o Felipe Luiz. Impressionante. Boa entrevista. Muito boa entrevista. Óbvio que vai ter parte da imprensa que vai falar, pô, não pode falar isso tem que se resolver internamente. E aí outros vão falar, a gente não tem acesso, né? E aí quando tem um acesso, quando sabe da real, né? Parabéns, Felipe Luiz. Boa entrevista. Fazia tempo que eu não vi um treinador falando assim. Sem fazer média, sabe? Ótima entrevista. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu tô tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Então é isso, família. Estou encerrando por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!